Olá, olá, queridos mentorados da nossa mentoria em Vitória Financeira. Sejam bem-vindos à nossa sexta aula desse programa de 12 aulas. Chegamos à metade, e isso é muito importante, porque nós dividimos o programa em 3 partes, mas a última parte é dividida em 2. Então, mais ou menos assim, as 4 primeiras semanas nós falamos sobre gestão, essas 4 semanas do meio nós falaremos sobre bênçãos, provisão, prosperidade e lei da semeadura, de acordo com a Bíblia. As últimas 4 são divididas em 2. 2 semanas sobre maldições e 2 semanas sobre investimento e ter várias fontes de renda, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. E Deus tem realmente nos abençoado. É bom tê-los sempre comigo aqui nessa mentoria que nós estamos transmitindo pelo YouTube privado, mas que está ficando gravado na playlist para vocês acessarem depois. E provavelmente isso vai ser um material que vai estar disponível nas minhas plataformas digitais. Hoje nós vamos falar esse PDF já está aí liberado para vocês, para quem está fazendo aula ao vivo. Hoje é dia 23 de maio de 2023, mas provavelmente também esses PDFs estão disponíveis, se estiver no futuro numa plataforma do meu site, vai estar disponível também para você em algum lugar. Hoje a sexta aula, ela vai ser sobre o segredo da provisão. Veja só, é o princípio da lei da semeadura, ok? Princípio da lei da semeadura. Quando nós falamos de lei da semeadura, a primeira coisa que vem à mente é o que pouco semeia, pouco colhe, o que muito semeia, muito colhe. Ok? Concordam comigo? Quem está chegando aqui no chat do YouTube dessa aula ao vivo, Carol, Eva, Ângela, a Francine, a Fernanda, o Robson, a Alana, vão interagindo, ok? Não é? Quando você pensa aí, lei da semeadura, você não vem, obviamente, na mente, né? O que pouco semeia, pouco colhe, o que muito semeia, muito colhe. Essas coisas assim que a gente aprende na liturgia da igreja. Mas nós vamos começar pela lei da semeadura, em vez de começar por ela do básico, do básico, do básico, nós vamos começar pelo segredo da provisão. Porque a semeadura tem muito a ver com a provisão, tá? E quando nós somos provedores, nós somos também abençoados por Deus. E é esse o tema de hoje, ok? Então vamos lá, uma tela bem bonita. A lei da semeadura, também conhecida como princípio da princípio da semeadura e colheita, é um conceito presente na Bíblia que afirma que colhemos o que plantamos. Em outras palavras, a qualidade e quantidade da colheita dependem da qualidade e quantidade da semente que foi plantada. Isso aqui é muito importante, porque, falando assim, trocando em miúdos, né? Uma vez eu estava conversando com um pastor sobre isso, né? Lei da semeadura. E ele falou para mim, você parou para pensar que a gente dá notas de R$2 no culto como oferta e a gente espera receber notas de R$100 de Deus? Eu falei, é verdade, né? Naquela época não tinha nota de 200. E ele disse, mas se eu estou plantando uma semente de R$2, eu vou colher frutos de R$2. Talvez eu colha muitas notas de R$2, mas são frutos de R$2. Se eu planto uma semente de 100, eu vou colher. Se eu planto uma semente de transferência, eu vou colher transferência. Se eu planto uma semente de Pix, eu vou colher Pix. Na época não tinha Pix, eu estou só falando de transferência, TED, DOC. E eu fiquei pensando, é verdade. A qualidade da semente também é extremamente importante na lei da semeadura, não só a quantidade. Porque se eu plantar, vamos imaginar aqui nessa imagem, se eu plantar um saco com milhares de sementes ruins, de péssima qualidade, de baixíssima produtividade, eu vou colher, mas vou colher frutos ruins, mirrados, com facilidade de ficarem doentes, né, serem atacados por pragas, enfim. Então, faz muito sentido que a lei da semeadura, ou o princípio da semeadura e colheita, não pense apenas na quantidade de coisas que você está fazendo, que aqui nós não falamos apenas em dinheiro, veja aqui no negrito. Esse princípio pode ser aplicado em várias áreas da vida, incluindo relacionamentos, finanças, carreira e saúde. No relacionamento é incrível, como quando você planta um abraço, você logo colhe um abraço também. Não é? Você planta um sorriso, você colhe um sorriso. Você planta uma gentileza, você colhe uma gentileza. No relacionamento, a gente não está falando apenas de dinheiro. É óbvio que por essa ser uma mentoria de vitória financeira, o nosso escopo será o dinheiro. Mas
essa lei da semeadura, ela pode ser aplicada em várias áreas da nossa vida. Então, pensem comigo, se eu dou um abraço assim, tipo, a gente até brinca aqui em casa que meu pai é um senhor já de idade e muito brutão, foi criado no sítio e tal, então ele não é afetuoso. Aí eu falava pra ele, pai, me dá um abraço. Ele fala assim, tá, só fazer assim. Aí a gente brinca aqui em casa, abraço do vô Álvaro. E se eu dou 10, 20, 30 abraços da minha esposa durante o dia, igual o vô Álvaro, assim, aquele abraço, talvez não surta o efeito de colheita que eu espere no amor do relacionamento entre marido, esposa e marido, como se eu desse um único, porém afetuoso abraço, aquele abraço quente, aconchegante, gostoso. Então, nós temos aqui um entendimento que talvez pareça óbvio para alguns, mas não tão óbvio para outros, de que a qualidade daquilo que você semeia é extremamente relevante. A qualidade, ela faz sentido, sim. Agora imagine se você consegue unir qualidade à quantidade. Então você gerar um método de qualificar e quantificar a sua semeadura. É imbatível, né? Na aula que vem, já vou dando spoiler aqui, nas cenas dos próximos capítulos, a gente vai fazer um diagraminha que eu montei há muito tempo atrás para mostrar o timing das coisas, o tempo cronológico da maldição, semeadura, colheita e bênção, e do tempo kairos. Vai ter um diagrama aqui para vocês verem. Eu já ensino isso há algum tempo. Vai ser bem interessante para vocês entenderem um pouco mais sobre tempo de semeadura, mas nós precisamos entender que a quantidade é muito importante. Se eu quero colher muito, eu tenho que plantar muito. Se eu quero colher pouco, eu tenho que plantar pouco. Mas a qualidade é bem interessante. E depois que aquele pastor me disse que quem planta notas de 2, colhe notas de 2, quem planta Pix, não era Pix, né? Era DOC, TED, colhe TED. Quem planta cheque, colhe cheque. Na época tinha R$100, mas você podia plantar um cheque de 500. Então, você colheria cheque de 500 ou de mais, enfim. Eu fiquei realmente bastante motivado a fazer ofertas com valores maiores. E às vezes nem era oferta de valor maior. Olha o que eu fazia. Eu queria ofertar R$100, mas eu tinha 10 notas de R$10. É R$100, não é? Eu ia e trocava as 10 notas de 10 por uma única nota de 100. E eu ofertava aquela uma única nota de 100. Mas, Pastor Carlos, não é a mesma quantidade? 10 notas de 10 não vai dar R$100? Vai dar R$100. Mas vocês entendem que tem uma lógica espiritual por trás disso? Eu estava plantando 10 sementes de 10. E agora eu parei de plantar 10 sementes de 10 e comecei a plantar uma semente de 100. O valor é o mesmo. A igreja vai usar aquele dinheiro para pagar a conta, é o mesmo valor monetário. Mas no mundo espiritual tem um significado diferente. É a qualidade da semente. Eu estou plantando 100 sementes, né? Vamos imaginar que cada R$1 é uma semente. Estou plantando 100 sementes, tanto se fosse notas de 10, quanto se fosse nota de 100. Mas eu estou plantando agora uma semente de maior qualidade. O fruto vai vir fruto de 100. E eu comecei a entender que fazia bastante sentido isso e passei a mudar um pouco a forma de ofertar na igreja, mudando até questão de notas. Não só de valores, né? Quando eu podia ofertar mais, eu ofertava mais. Mas também a questão de notas, tá? Faz sentido para vocês isso? Pessoal que está assistindo ao vivo. Então vamos lá, a frase que eu gosto, né? Semear é uma opção. Você opta em semear ou não. Você pode simplesmente dizer, não, eu vou comer essa semente, mas não vou jogá-la no solo. Mas a colheita é uma consequência do que você optou em semear. E essa frase, ela é um tanto quanto assustadora, e eu vou explicar para vocês o porquê. Porque muitas pessoas estão vivendo um momento sensível na vida, vivendo um momento difícil, até mesmo um momento ruim. E a gente pode entender que eles estão passando por uma fase de colher a consequência de uma semeadura lá do passado. Se eu estou colhendo coisas ruins hoje, é porque fatalmente eu semeei o que eu não deveria ter semeado no passado. Então eu estou vivendo uma colheita ruim. Tá? Essa colheita ruim, ela faz parte de um processo da lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Não tem como você plantar espinhos e colher figos. Tampouco plantar figos e colher espinhos. Tudo que você planta,
você colhe. Então, a opção de plantar, ela é nossa. A opção de semear, ela é nossa. Mas não basta ter a opção, eu preciso ter a semente. Imaginem vocês que eu vou me tornar um agricultor. Nós temos aqui a nossa ovelha, a Lana Tenório, que ela e o esposo, o Diego, eles trabalham numa grande fazenda no Mato Grosso, cuidam de lavoura, a Lana cuida do RH e o Diego cuida dos defensivos agrícolas, enfim, eles são muito conhecedores desse mundo, desse universo do plantio e da colheita. Então tem muita coisa, é um universo vasto. Eu vou de forma simples fazer uma analogia. Imagine vocês que eu gostaria de me tornar agricultor, tá? O agro é pop. Quem sabe o Pastor Carlo, agro 2024, 2025, o que vocês acham? Aí eu tenho muito desejo de semear. É uma opção para mim, eu quero semear. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adquirir sementes. Não adianta só ter vontade, não adianta eu apenas ter optado, eu preciso adquirir sementes. E aqui tem um mistério muito legal, um entendimento muito legal de que nós que estamos numa mentoria de vitória financeira, precisamos ter que não basta você apenas orar a Deus pelo alimento. Senhor, manda o alimento, porque tem muitos alimentos não tem semente. Muitos alimentos. Se Deus mandar uma carne, não tem como você plantar uma vaca. Se Deus mandar um sanduíche, não tem como você plantar um pão. Se Deus mandar um pudim, não tem como você plantar. Já pensou que delícia? Pede pudim. Então a gente fica, às vezes, presos, retidos no entendimento de que o natural é eu pedir o sustento. O natural é eu pedir blusa, roupa, pedir calça jeans, pedir um violão. Eu não posso plantar um violão, eu não posso plantar um notebook, eu não posso. Eu preciso saber exatamente o que Deus quer como semente. Porque eu também preciso plantar sementes. Para que eu tenha uma vida sustentável na presença do Senhor. Nós estamos falando de prosperidade financeira. Uma vida sustentável está ligada a você ter a rotatividade. Porque da colheita e do plantio, das culturas. E eu sei aí por cima, e por favor, a Lana que está assistindo a aula me corrija se eu estiver errado. Provavelmente eu não vou estar 100% certo, mas se eu estiver muito fora da realidade, eu sei que tem situações de fazendas de plantio que eles plantam uma cultura, por exemplo, milho. Aí quando eles colhem o milho, eles preparam a terra para plantar uma outra cultura. Porque a planta do milho, ele consome nutrientes da terra que, por exemplo, eu não sei a ordem correta, a planta do soja não consome. Antigamente se plantava uma única cultura e essa única cultura ao longo dos anos tornava a terra estéril. Aí se gastava muito com processos para tornar a terra produtiva novamente. Até que desenvolveram uma forma não sei qual é o termo, alternar culturas. Será que é isso? Alana, me socorra. De alternar culturas, e aí eu planto milho, quando eu colho milho eu preparo a terra, planto soja, quando eu colho soja eu preparo a terra, planto feijão, sei lá, por exemplo, né? E aí eu preparo a terra, colho feijão, preparo a terra, volto a plantar milho, e assim eu vou alternando as culturas, e essa alternância de culturas, ela é benéfica para o solo, e enfim, rotatividade, obrigado Alana, e é benéfico para o solo, e eu vou ter uma produtividade maior e, consequentemente, um lucro maior, tá? Um sustento maior. A Bíblia fala, a promessa de Deus através do profeta Joel, nós vamos falar sobre isso ainda nessas próximas aulas da mentoria sobre lei da semeadura. A Bíblia fala que a colheita, ela encostaria na semeadura e a semeadura encostaria na colheita. Ou seja, não tinha ainda a cultura da rotatividade, de plantar uma qualidade de planta, de semente, e depois colher e plantar logo em seguida outra. Não tinha. Então, naquela época, a promessa de Deus era algo que já está acontecendo hoje na agricultura brasileira, por exemplo. Mas e na vida espiritual, na vida financeira? Não é? Você entende que tem gente que recebe o salário dia 5 e ele paga as contas e tal, e já no dia 10 ele não tem dinheiro? Ele guarda um pouquinho para passar do dia 10 até o dia 5 do mês que vem, apertado. A gente brinca, né? No começo do mês a gente come queijo, presunto, toma Coca-Cola. Do dia 15, dia 20 para adiante, você come mortadela e toma suco. Que suco? Entendeu? Porque o que você colheu do seu trabalho, ele conseguiu te suprir ali nos primeiros dias do mês, mas o final sempre está meio arrastado. Você não mantém a mesma qualidade de vida durante o mês inteiro. A promessa de Deus não é essa.
A promessa de Deus é que quando você colhe, você já tem semente para plantar, e quando você plantou, já tem uma colheita chegando. É o tempo kairos. Não dá nem tempo da semente naturalmente brotar, fecundar, enfim, se tornar um fruto. Deus tem um projeto maior, muito maior para nós do que Ele mesmo criou para a natureza. Deus criou o tempo da semente virar um fruto na natureza. Mas para nós, Deus nos deu vantagens. Então, esse é o grande lance que nós temos que entender sobre semear. É uma opção. Eu não posso pedir apenas, Deus, eu quero comida, Deus, eu quero dinheiro, Deus, eu quero ter bens, Deus, eu quero um salário melhor. Eu tenho que pedir sementes, porque se eu quero optar em semear, eu preciso pedir sementes. E aí, quais sementes eu peço a Deus? Poxa, se eu quero plantar milho, eu tenho que pedir semente de milho. Se eu quero plantar trigo, eu tenho que pedir semente de trigo. Se eu quero plantar feijão, soja, eu preciso da semente correta para cada coisa que eu preciso receber, ou que eu espero receber. Então, a busca pela semente ela é muito importante. Nós veremos isso mais para frente, nas próximas aulas, mas aí colher é uma consequência. Então, se eu plantei displicentemente sementes de baixa qualidade, o que é que você vai ter? A consequência dessa sua displicência. Tá? Vamos falar assim no português popular, gente? Se todo culto eu vou e levo uma moeda de oferta, no máximo uma nota de R$2, é automático, eu nem penso. E não é porque eu não tenho, eu poderia dar 5, 10, poderia dar 50, eu poderia uma vez na vida dar uma oferta de R$100. Mas é porque eu gerei o automático na minha mente. Isso aí é uma displicência. Isso torna a nossa semeadura medíocre, mediana. Não está abaixo porque você oferta sempre, mas não está acima porque você não se permite selecionar boas sementes. E aí é uma consequência o que você vai colher. Vai estar sempre colhendo pouco, 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 porque tanto a quantidade quanto a qualidade da semente está aquém daquilo que Deus gostaria que você fizesse. Vamos lá. Um dos versículos bíblicos que falam sobre a lei da semeadura, e nas próximas aulas nós veremos tantos outros, é Gálatas 6, versos 7 e 8, que diz: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, tudo, para bem ou para mal, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Então ele até fala de condenação para o inferno e salvação. E o outro versículo que aborda esse tema é 2 Coríntios 9, 6. E isso afirma que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui para vocês? Todos concordam com isso? Então, tendo aqui uma palavra introdutória de semeadura, e nós vamos na próxima aula, semana que vem, para quem está assistindo ao vivo, nós vamos entrar no tema semeadura e no timing, no tempo dessa verdade, né? Agora eu quero falar sobre o tema de hoje, que é provisão, tá? Provisão. Veja aqui o que eu preparei para vocês nessa tela. As 12 famílias que sustentavam Salomão. O que traz de espanto nessa frase ali amarelada dentro de uma caixa cinza? As 12 famílias que sustentavam Salomão. Alguém poderia falar aqui no chat? O que traz de espanto? O que está errado essa frase? Né? Ou errado não, discrepante. O que vocês poderiam dizer? Talvez vocês já leram a apostila, porque eu coloquei ela antes um pouquinho, e aí vocês já têm a resposta, porque lá no final já está a resposta. Mas é estranho, né? Porque Salomão era o homem mais rico da terra, por que ele precisava de 12 famílias para sustentá-lo? Não é? Vocês vão ver, eu até vou abrir aqui o texto que eu deixei na Bíblia, aberto, em 1 Reis, capítulo 4, a partir do verso 22, vejam vocês. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha comum, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros. Isso é diário, por dia. Além de veados e gazelas e corços e aves bem tratadas. Então, isso é a provisão diária de Salomão. Salomão recebia isso por dia. Obviamente, muitas outras coisas, como frutos e derivados do leite, como queijo e etc. Então, o porquê que Salomão
precisava de 12 famílias que sustentavam ele. Se ele era muito rico e se ele tinha uma condição muito maior do que todos do palácio. Vamos ver aqui. Na Bíblia existe um texto que menciona as 12 famílias encarregadas de fornecer mantimentos ao Palácio Real de Salomão. O texto está em 1 Reis 4, do 7 ao 19, que descreve a organização do serviço público dos oficiais do rei Salomão. No verso 7, é mencionado o grupo de 12 oficiais encarregados de fornecer mantimentos ao rei e à sua casa. Cada um desses oficiais era responsável por fornecer mantimentos por um mês do ano. Então vamos lá, eu vou fornecer mantimento para a casa de Deus, para a obra de Deus, no mês de janeiro. Então janeiro é minha responsabilidade. A família do Robson, fevereiro. A família da Ângela, março. A da Lana, abril. A da Andréia, maio. A do Jairo, junho. A da Carol, julho. A da Eva, agosto. Julho, agosto. A da Francine, setembro. Da Fernanda, outubro. E assim por diante. Da Lana, novembro. E de outro aluno, né, dezembro, enfim. Cada família aqui teria um mês do ano para suprir, para manter o Palácio de Salomão. O que seria isso nos dias de hoje? Para manter a igreja. Né? Vamos trocar em miúdos. Vamos falar do popular. Se a gente fosse fazer essa rotatividade, esse rodízio de famílias, a gente poderia combinar assim, gente, olha só, a igreja paga aluguel e paga tanto de luz e água, e telefone e internet. E a igreja tem uma despesa fixa de tanto, com material de limpeza e tudo mais. E a igreja fornece ao pastor alimentos e também um salário para custeio de despesas pessoais, como escola dos filhos, compra de roupas, remédios, enfim, qualquer outra coisa. Então, no total aqui, a igreja tem o gasto X de tanto. Teriam 12 famílias que gostariam de custear esses gastos um mês só durante o ano? Era esse o plano. As famílias, elas não precisariam fazer com que todo ano eles fossem sustentadores, mas eles se preocupavam em apenas em um mês sustentar o rei. E isso era muito melhor. Por quê? Porque se juntasse as 12 famílias e rateassem mensalmente o sustento entre as 12, o sustento viria talvez com menos condições, menos qualidade, e seria uma semente de menor qualidade, menor quantidade. Obviamente menor valor. Como Salomão fracionou e cada família era responsável por cuidar do palácio um mês, então eles ficavam ali, esperando, abril é o meu mês, hein? Maio, junho é o meu mês. Quando chegava no mês dessa família, eles eram responsáveis por cuidar do sustento do rei. Então eles faziam coisas maravilhosas, eles agradavam o rei, eles honravam o rei, e o rei vivia, cada um dos meses, uma nova honra, uma nova alegria, um novo sustento. A Bíblia fala, inclusive, a lista desses oficiais, que eu fiz questão de colocar aqui, mas não é importante pra gente. Mas, então tá aqui a lista, do 1 ao 12, né? Ben-Hur, Ben-Decker, quando é Ben no hebraico é filho, né? Então seria filho de Hur, filho de Decker, Mical, Benaba, Elcana, não é o Elcana de Ana e Penina, né? Acredito que não. Até poderia ser, mas acredito que não. Ben-Hesed, Naarai, Ben-Ainã, Hurai, Ben-Geber, Getel e Ben-Eber. É isso. Esses 12 ficaram com seus nomes escritos para a posteridade. Jamais eles imaginariam que o mundo chegaria à data de hoje. Eles nem imaginariam que teria uma data tipo... que ano que é, né? Porque na época era do terceiro ano do reinado de Josias, do segundo ano do reinado de Salomão. Era assim as datas, né? Então não era, por exemplo, 2023, porque é ano Domini, é depois de Cristo. Não tinha esse calendário. Então os calendários eram focados na vigência dos reis. Então era no segundo ano do reinado de Salomão, no 32º ano do reinado e tal. E eles não imaginavam que talvez certeza, milhares e milhares de anos depois, os nomes deles estariam sendo lidos num dispositivo eletrônico para pessoas pela internet, uma coisa inimaginável para eles naquela época. Não existia nem eletricidade, mas que o nome deles, imagina, de pessoas assim, historicamente muito distantes de nós, há um vale histórico entre nós e eles, né? Um vale temporal entre nós e eles jamais imaginariam que nós, num outro
país que na época nem sequer era descoberto ainda, no idioma que naquela época nem havia sido criado, não existia o português naquela época. Então, pessoas novas de outros países, com outros idiomas, com tecnologias futuristas, nós, habitantes do futuro, estaríamos falando Ben-Hur, Ben-Decker, Mikal, Ben-Abba, Elcana. Por quê? Porque esses se dignaram a ser sustentadores do rei. Então, isso por si só já é tirar a pessoa de uma posição de significância, de anonimato e colocá-lo numa posição de destaque. Né? Deus faz isso com as pessoas que sustentam o rei, colocam em posição de destaque. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com crescimento profissional e, não, mas eu queria ser o melhor da minha área, eu tenho o meu negócio, eu queria ser top 10 do meu negócio, eu queria ter o reconhecimento do meu empregador, eu queria... Tá, ok, mas o que você tem feito para Deus? Não é? Qual é a forma de sustento que você tem gerenciado aí no reino de Deus? Você tem, mas eu dou meu dízimo e minha oferta. Ok, isso é obrigação de todo mundo. Você não está fazendo nada mais do que você de fato tem que fazer. Mas o que você tem gerado de sustento? Eu falei, talvez na mentoria, eu não lembro, porque eu falo com muitas mentorias e com muita gente ao mesmo tempo não, né, sequencialmente, mas eu falei, lembrei esses dias de que quando eu e Francine éramos ovelhas de um pastor, de um pastoreio, né? Eu era pastor auxiliar, missionário da obra. Eu tinha um salário muito bom, eu ganhava 10 salários mínimos na época, e eu pagava as férias do meu pastor, porque a igreja era pequena, pobre, não tinha condições. Eu pagava as despesas de viagem, combustível, dava dinheiro para ele gastar nas férias, isso sem a menor pretensão. Sem a menor pretensão. Não fazendo, pensando, no futuro alguém vai pagar minhas férias, eu vou fazer isso porque amanhã eu vou receber aquilo. Não. Mas é óbvio que quem semeia espera colher. Mas naquela época eu não fazia isso por esperar alguma coisa, porque eu não tinha nem sequer esse conhecimento que eu tenho hoje. Não é porque o meu ministério era muito novo ainda, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu vejo nítida e notoriamente, ao longo da minha história de ministério e de vida, quantas, sei lá, milhares de vezes nós colhemos todas as sementes que nós plantamos de sustento na igreja. E eu não estou falando de dízimo e oferta apenas, tá bom, queridos? Eu estou falando das vezes que eu dei dinheiro para o meu pastor colocar combustível no carro dele. As vezes que eu dei dinheiro para o meu pastor comprar pneu. As vezes que eu falei para o meu pastor, você vai viajar? Leva aqui tantos reais para o senhor gastar nas férias, para o senhor aproveitar, para o senhor passear. Não é oferta para a igreja, é uma oferta para o senhor, pastor. As quantas vezes mais eu recebi isso ao longo dos anos. E ainda sigo recebendo. Existe um eco, uma repercussão dentro do ambiente espiritual que faz com que a semente do sustento ao rei ou ao sacerdote, quem quer que seja, ela ecoe pela eternidade. Ela ecoe pela eternidade. Nossa, a gente tem muitos testemunhos, eu ficaria aqui contando só testemunhos, não é o objetivo dessa aula. Então, o porquê que Salomão selecionou 12 famílias para isso, né? E essa é a pergunta de hoje. Por que Salomão, sendo o rei mais rico da história, precisaria de famílias para lhe sustentar? Ele não poderia ele mesmo pagar o seu sustento? Claro que sim. Além de ser o rei mais rico, Salomão também era o rei mais sábio. E isso muda todo o contexto. Porque talvez o rico ele só empreenda, ele só administre financeiramente, ele faça uso de técnicas, de ferramentas de gestão financeira. Mas Salomão não, ele era sábio. E ele entendia que a vontade era que todo o reino prosperasse, que as famílias mais chegadas enriquecessem, famílias mais especiais enriquecessem. Então ele separou ali 12 pessoas, 12 famílias, os quais os líderes das casas eram governadores no reino, e ele fez com que eles pudessem semear na vida dele como rei, que essas pessoas semeassem sustento para o rei. Porque ele sabia que se cada uma dessas famílias semeassem sustento para a casa do rei, Deus abençoaria essas famílias, porque a promessa que Deus havia feito lá atrás para Abraão era que abençoaria os que o abençoassem e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Então Salomão fez o quê? Não, gente, eu sou rico, eu não preciso de nada, tá tranquilo, aí vamos viver, povo.
não ia gerar um mover de prosperidade, de enriquecimento sobrenatural. Mas quando ele selecionou 12 famílias especiais, e ele disse, vocês vão me sustentar cada um mês, cada vez que uma família gastava os seus haveres, o seu dinheiro, os seus esforços para sustentar durante um mês, e os meses ali, né, tinham, é sazonal, tinha mês de seca, mês de cheia, então eles tinham que buscar talvez recursos fora, importados, para poder sustentar o rei. Cada família que se empenhava em sustentar o rei, Deus abençoava ele nessa família nos outros 11 meses do ano. Eles investiam um mês do ano para ser abençoados 11 meses do ano. Então, esse é um grande lance da sabedoria de Salomão. Saber mexer no mundo espiritual e trazer isso para os dias de hoje. O Bruno perguntou, pastor, por que a maioria dos oficiais começa com o nome Ben? Eu já expliquei, você deve ter chegado agora. Ben é filho em hebraico, tá? Então é mais ou menos a gente falar o nome Júnior, né? Tipo, é Álvaro Júnior, o nome do meu irmão, porque meu pai se chama Álvaro. Então, em vez do hebraico ser Álvaro Júnior, seria Ben Álvaro. Ben significa filho do Álvaro, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido muito legal para vocês, como foi para mim trazer essa pesquisa e trazer essa fala. Muito obrigado porque vocês estão aqui. E nós vamos daqui a pouquinho passar para nossa mentoria em vídeo no Zoom, que não fica gravado, tá bom, gente? Esse conteúdo fica gravado. A mentoria no Zoom é muito importante porque ela é um lugar seguro, um lugar que nós podemos falar sobre as nossas demandas. Bem interessante também nós lembrarmos que hoje o nosso tema é provisão e a gente pode tirar todas as dúvidas sobre o segredo da provisão, tá bom? Então eu espero de verdade que vocês possam gastar o tempo de vocês na mentoria de logo mais nosso chat, nosso videoconferência pelo Zoom. Ó, o Jairo já disse, ó, semear resmungando, que fruto dá? Vamos falar sobre isso na nossa mentoria do Zoom. Vai ser bem interessante trazer esse tema, tá bom? Então é isso, pessoal. Até quem fica aqui no YouTube, até a próxima aula em nome de Jesus. Tchau, tchau.